As fundações são literalmente o que mantém nossas construções de pé. Elas são as responsáveis por transportar as cargas da estrutura para o solo. Você sabe quais são os tipos de fundações? Qual a diferença entre uma superficial e uma fundação profunda? Quais os tipos de estacas e quando utilizar cada uma? O tema do vídeo de hoje é especificamente sobre fundações profundas, fundações com estacas. Gostou da ideia? Então já se inscreve no canal, clique em gostei para fortalecer as fundações desse conteúdo, desse vídeo, tá bem? Clique em gostei que fortalece demais, você não tem noção. E agora, bora para a vinheta. Antes de falarmos especificamente dos tipos de estacas, vamos primeiramente diferenciar fundações profundas das fundações superficiais, porque segundo a NBR 6122, as superficiais elas são definidas como elementos de fundação em que a carga é transmitida para o terreno pelas pressões distribuídas da base da fundação. Já nas fundações profundas, a carga pode ser distribuída para o solo através da resistência de fuste, que é a resistência lateral, ou seja, o atrito entre o solo e as laterais da estaca, e pela resistência de ponta também, que é a pressão distribuída através da base da estaca. Geralmente, as estacas distribuem as cargas para o terreno das duas formas, tanto nas de fuste, que é a de lateral, quanto pela ponta. As fundações superficiais são utilizadas para construções de menores portes, já que as cargas que precisam ser distribuídas são menores. As fundações profundas, elas são assentadas em profundidade superior a 2 vezes a menor dimensão do elemento de fundação. Se a menor dimensão fosse de 2 metros, então a fundação precisaria ter pelo menos 4 metros de profundidade. A profundidade mínima é de 3 metros, mesmo que o dobro da menor dimensão seja inferior. Esse tipo de fundação não pode ter menos de 3 metros. Nós temos um vídeo aqui que fala sobre os principais tipos de fundação superficiais e profundas. O link está na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Então bora ao que interessa, que é o tema do nosso vídeo de hoje, os tipos de estacas utilizados nas fundações, quais características e quando utilizar cada uma. As estacas elas são elementos de fundação profunda e são feitas de materiais variados e executados também de formas diferentes, o que dá origem a diversos tipos de estacas presentes na construção, já que existem diversos tipos de solo, de cargas para distribuir, então nada mais adequado do que vários tipos de soluções para diferentes tipos de transporte dessa carga para a fundação. As estacas recebem as cargas superiores e transmitem para o solo por resistência lateral e de ponta, como eu já disse nesse vídeo. E é dividido basicamente em 2 grupos, as cravadas e as escavadas. As estacas cravadas podem ser cravadas por percussão, que são golpes de martelo, prensagem, utilizando aí um macaco hidráulico ou por vibração. Elas são executadas com maior velocidade e permitem um controle de qualidade melhor, possibilitam um canteiro de obras mais limpo e normalmente não enfrenta problemas devido ao lençol freático, mas ela tem a desvantagem que é que elas são mais caras e podem ser danificadas durante a cravação. Além disso, o processo de execução pode produzir ruídos e danificar o terreno ou mesmo os terrenos próximos. As estacas escavadas têm um processo de escavação para retirada de material do terreno antes da estaca ser feita. O fato de ter material retirado do terreno permite que ele seja analisado e não venha a provocar vibrações, e aí vai evitar aí os danos ao entorno. Esse tipo de estaca pode atingir grandes profundidades mesmo na presença da água. Então a gente tem aqui 2 classificações e dentro delas nós vemos diversos tipos e vamos conhecer os principais agora. Vamos começar falando da que estão no grupo das estacas cravadas. E o primeiro tipo são as estacas metálicas. As estacas metálicas, elas são formadas, como o nome diz, com metal. Então, perfis laminados e soldados devem receber um tratamento para proteção contra a corrosão e podem ser emendadas para casos onde a fundação é tão profunda que você vai precisar emendar uma na outra. Mas elas precisam ser resistentes para aguentar o processo de cravação sem danos, essa emenda. Então tem que ser feito de uma forma bem feita. O método de cravação mais comum para essas estacas é por percussão, sendo feita com pilões de queda livre ou automáticos. As estacas metálicas elas são utilizadas para diversos tipos de solo, mas não podem ser usadas em terreno com muitas rochas e permitem uma cravação com baixa vibração e uma elevada capacidade de carga. Outro
Outro tipo que eu quero falar são as de madeira, isso mesmo, de madeira. A cravação ela geralmente é feita com martelo de queda livre e elas são muito utilizadas para obras temporárias. Quando usadas em obras permanentes, elas precisam receber um tratamento para proteção contra fungos e bactérias. Além disso, se o terreno for composto por camadas muito resistentes, a ponta da estaca ela deve ser protegida com ponteira de aço para que não tenha os danos ali na cravação. Outro tipo que quero falar aqui das cravadas são as pré-moldadas de concreto. Elas podem ser de concreto armado ou protendido e sua cravação pode ser feita por percussão, prensagem ou vibração. Ela é indicada para diversos tipos de solo. Como esse tipo de estaca é pré-fabricada, ela possibilita um melhor controle de qualidade. Elas podem ser utilizadas em diversos tipos de solo, mas é necessário tomar cuidado no processo de cravação, pois tem uma grande vibração, pode danificar elementos próximos ao terreno. Agora vamos falar sobre os principais tipos de estacas escavadas. O primeiro tipo são as estacas moldadas in loco. O processo executivo dessas estacas é feito com uma escavação inicial para que posteriormente seja feito o enchimento com concreto. Na escavação, o solo ele pode ser retirado ou deslocado. Essas estacas são indicadas para solos coesivos, compostos com grãos muito finos e não coesivos, compostos por partículas grandes como pedregulhos. Podem até ter presença de água, mas para isso é necessário técnicas especiais. O segundo tipo de estacas são as estacas tipo Frank. É uma estaca aí de base alargada e o processo de escavação é feita por golpes de pilão em um tubo que tem ponta fechada por uma bucha seca de pedra e areia. Quando a profundidade correta é atingida, a bucha é expulsa e promove o alargamento da base. Ela é feita uma instalação da armadura e à medida que o revestimento cravado é retirado, é feita a concretagem. Esse tipo de estaca é pouco usado atualmente e necessita um grande cuidado na execução, porque as vibrações causadas podem danificar elementos próximos. O terceiro tipo de estaca são as estacas Strauss. Esse tipo de estaca também é pouco utilizado atualmente e seu uso não é indicado em locais com areias submersas e argilas muito moles, saturadas ou onde há a presença de lençol freático. Elas são executadas através da escavação com uma sonda e junto com a escavação é colocado um revestimento metálico. Feito isso, é inserida aí a armação e depois é feita a concretagem, removendo o revestimento metálico à medida que a concretagem está sendo feita. E outra que eu gosto muito, uma estaca muito conhecida que você já deve ter visto em obra ou na faculdade, é a hélice contínua. Esse tipo de estaca ela tem a concretagem feita junto à escavação. A escavação ela é feita com um trado helicoidal e a concretagem é feita simultaneamente com a remoção do solo. Elas são muito utilizadas em grandes centros urbanos porque elas não causam muito vibração, mas não podem ser utilizadas em locais fechados normalmente, porque é uma grande dimensão dos equipamentos necessários. Elas podem ser utilizadas em diversos tipos de solo, mas não devem ser utilizadas em solos com presença de rochas. E o último tipo de estacas, do tipo raiz. As estacas elas conseguem atingir profundidades superiores a 50 metros e o diâmetro varia entre 80 e 500 milímetros, tá bem? A escavação é feita com a perfuração rotativa e são utilizados tubos metálicos para proteger a escavação que vão ser inseridas à medida que a escavação avança. A limpeza interna do furo é feita com jatos de água a pequena pressão, ou seja, usa-se lama betumínica no lugar da água. Depois disso, é inserida a armadura e é feita a concretagem e retirada do tubo. Esse tipo de fundação não provoca muitos ruídos ou vibrações e são muito indicados para locais de difícil acesso, porque os equipamentos são de pequeno porte, tá bem? E finalizamos aqui o nosso vídeo sobre estacas. Gostou do vídeo? Se você gostou já, clique em gostei, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo de Nova Civil com mais conteúdo da construção para você. Fica aí de olho nas lives, fica de olho nos conteúdos novos, tem muita coisa bacana vindo aí. Até mais!